Pronto. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sempre te esquece de tirar o multi. Pronto. Eu acabei optando por ficar em casa hoje, nessa terça-feira chuvosa. Vou dar aula daqui. Meu objetivo era tentar fazer um pouco de exercício agora de manhã no Ibirapuera. Pelo jeito, se eu for fazer exercício no Ibirapuera hoje, significa tomar chuva no Ibirapuera. Porque no Moema chove uma chuvinha fina e persistente. Dito isto, nós temos mais esta semana e a próxima para concluirmos o nosso curso dos contratos, da teoria geral dos contratos, e dos contratos em espécie, que são aqueles que estão no programa como contratos obrigatoriamente lecionados. Trabalhamos a compra e venda, trabalhamos a doação, trabalharemos hoje o mandato, e o último dos contratos é o contrato de locação, em que eu trabalharei na quinta-feira, terça e quinta, nas 3 aulas remanescentes, o contrato de locação e a locação de imóvel urbano, regida pela Lei 8245/91. O contrato de mandato, ele vem previsto nos artigos 653 a 692 do Código Civil. 653 a 692 do Código Civil. O contrato de mandato é um contrato interessante porque ele assume 2 diferentes facetas. O mandato, ele pode ser judicial, e nós que somos advogados e trabalhamos com isso, quando pensamos em mandato, o mandato que vem à nossa cabeça é sempre o judicial, mas o mandato pode ser também um mandato para fins negociais. É chamado de mandato ad negotia. Portanto, o mandato pode ser na modalidade judicial, em que o mandatário será necessariamente um advogado que tenha sua inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, e o mandato pode ser um mandato negocial. Ele é chamado de ad negotia e, portanto, é uma representação pura e simples para a prática de negócios jurídicos. Normalmente, o exemplo que eu dou de mandato ad negotia é o mandato, por exemplo, que eu confiro a uma imobiliária para administrar o meu imóvel. Ou seja, eu não quero me preocupar com a locação. Então, eu nomeio um mandatário para cuidar da locação e dou poderes para ele fazer isso. Também é comum um mandato ad negotia, que não tem nenhuma relação com o mandato judicial, que é o ad judicia, mas o mandato ad negotia também é muito comum quando eu, por exemplo, preciso me ausentar da cidade ou do país e nomeio um procurador, um mandatário para me representar. Então, diz o artigo 653, que o Marcelo hoje vai pôr na tela, porque quando eu estou em casa é o Marcelo que me auxilia pondo as coisas na tela. Bom dia, Cairala. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Vamos pôr na tela o artigo 653 do Código Civil. O mandato é o contrato pelo qual alguém, o mandatário, recebe poderes de outrem, o mandante. Isso, só aumenta um pouquinho, que está pequenininho, faz aquele esquema que você me ensinou lá. Poderes de outrem, o mandante, para em seu nome praticar atos ou interesses. Essa é a definição do mandato, e logo na parte final, o artigo vai dizer que a procuração é o instrumento do mandato. Depois já falamos um pouquinho sobre a diferença de mandato e procuração. O que interessa dizer é que, outorgando o mandato, o mandatário pratica o ato em nome do mandante. Tanto que em juízo, quando eu dou uma procuração para o Marcelo Cairala, vem escrito assim: José Fernando Simão, por seu advogado na petição. Não é o Marcelo Cairala que estará na petição. Ele assina, mas ele fala em meu nome. Por isso que o mandato obriga o mandante. O mandatário é mero instrumento. Ou seja, a vontade que está sendo manifestada quando alguém pratica um ato por mandato é a vontade do mandante,
de quem deu os poderes, e não do mandatário. É uma coisa óbvia, mas não custa repetir, que se eu der poderes à Bruna para comprar um imóvel, claro que o proprietário será Simão e não Bruna, o mandante e não o mandatário. Simão, todos os atos podem ser praticados por mandato? A grande maioria dos atos pode ser praticado, a maioria dos atos pode ser praticada por mandato. Mas isso não quer dizer que todo e qualquer ato possa ser praticado por mandato. Tem alguns atos que a lei veda que ocorra mandato. Curiosamente, senhores, não sei se todos sabem, mas se não sabem, eu aviso agora, o casamento por procuração é possível. Aliás, ele é possível desde milênios, porque no tempo das grandes cortes, evidentemente que se um rei ou um príncipe queria se casar com uma princesa, ele não ia até o lugar onde estava a princesa e casava. Ele mandava um procurador que casava por ele. Até, para quem já viu aquela série da Isabel a Católica, da TVE espanhola, isso fica bem claro. Mas para quem também já viu a série do Henrique VIII, com o Rhys Myers, também mostra isso. O mandato ou a procuração no casamento é algo histórico e o Código Civil mantém. Então, eu posso casar por procuração. Mas o Código proíbe, por exemplo, que eu adote por procuração. Aliás, na verdade, nem é o Código, porque como o Código em matéria de procuração foi revogado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíbe adoção por procuração. Outra coisa, dava aula eu de planejamento sucessório essa semana passada, eu disse aos alunos, também não se pode testar por procuração. O testamento é ato personalíssimo. E, portanto, se é ato personalíssimo, eu só posso testar, você ia por alguma coisa aí, Cairala? Eu só posso testar pessoalmente. Testamento por procuração é testamento nulo. O mandato... Professor, só para colocar o ECA aqui. Você achou? Eu falei, será que revogaram, é vedada a adoção por procuração? Não, tá aí. É vedada a adoção por procuração. Artigo 39, parágrafo 2º do ECA. Aliás, só uma nota rápida, não se pode testar por procuração, nem adotar por procuração, ou por mandato, porque o sistema entende que esses atos são de tal relevância para a vida do sujeito que ele não pode deixar terceiros cuidarem do assunto. Tem que ser ele mesmo, até porque, se ele nomear terceiros, pode dar uma ideia de que nem muito interesse ele teria naquela adoção, ou nem muita vontade ele teria de testar. Portanto, esses atos são realmente personalistas. Artigo 39, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o mandato não se confunde com a representação. Quando eu dou... A procuração é um instrumento do mandato. Então, eu ponho um mandato verbal em que não haja procuração, um instrumento escrito, tá certo? Vocês vão ver comigo que o mandato verbal é válido. É óbvio que, em termos práticos, é difícil eu dar um mandato verbal, porque se eu falar, ela vai lá e diz que você me representa no aluguel da minha casa. Quer dizer, o sujeito mais esperto vai falar assim, mas como é que eu sei que o senhor representa o doutor Simão? Tem algum papel aí? Então, mas isso é uma questão prática. Mas, em teoria, o mandato pode ser verbal e não necessita de um instrumento que é a procuração. Instrumento no sentido físico, onde se materializa o mandato. Então, a procuração nos autos, ela é sempre por escrito. A procuração judicial é sempre dada por escrito. Tanto que se você entrar numa situação de uma audiência às pressas, você vai pedir um prazo ao juiz para juntar o mandato. Caramba, o CPC dá esse prazo, se não me engano, né? Não sei qual é que é o prazo que o CPC dá para a gente juntar o mandato quando a gente juntar com ele na hora. Você sabe, se não me falha a memória, são 5 dias, professor, mas eu vou confirmar aqui. Aí. Mas dá uma olhadinha. Eu ia aproveitar o artigo do Código Civil que fala do testamento não poder ser feito por procuração, é 1858, que diz que o testamento é ato personalíssimo? É isso.
Na verdade, não há um artigo, Marcelo, que diga o testamento não pode ser feito por procuração. O que há é no artigo 18, você falou 1858, é isso? Não, deixa eu ver. Não, 1858 não. 1858. Testamento é ato personalíssimo. É exatamente o artigo 1858 que indica que o mandato não é possível em matéria testamentária. É exatamente isso. Então, eu dizia para vocês que o mandato não se confunde com a procuração, que é o seu instrumento. É por isso que existe e é válido o mandato verbal, ainda que não representado pela procuração. A procuração é o ato em que eu materializo os poderes conferidos ao mandatário. Então, eu vou pôr assim. Por este ato, nomeio o meu bastante procurador, ou minha bastante procuradora, Bruna Duarte Leite, com os poderes para, e eu elenco os poderes que eu estou dando ao procurador. Depois, Marcelo, põe na tela aí, já que está no escritório, um exemplo de procuração que algum cliente te outorgou, sem o nome do cliente, por óbvio, só para mostrar os poderes que você pode ter. Ou a Bruna, se tiver com alguma procuração nossa, Bruna, mostra depois como é que funciona a procuração em que eu outorgo poderes. O advogado não será admitido a postar em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão ou decadência. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, provável por igual período, por despacho do juiz. Só um minutinho. Então, o Cícero já pôs aí, é o artigo 104, parágrafo 1º. Estava um barulho de cachorro aqui, eu fui ver onde estava o cachorro, mas não achei o cachorro. Muito bem, então, mandato não se confunde com procuração. E também, mandato não se confunde com representação. Por quê? Porque a representação pode ser legal ou ela pode ser contratual. Se eu tiver uma hipótese de representação legal, por exemplo, já vou ler, pode estar na tela. O pai e a mãe com relação aos filhos menores, evidentemente que a representação legal não comporta uma procuração, ou seja, o filho incapaz com 2 anos não vai dar poderes. Quem dá poderes é o próprio Código Civil. Tutores, curadores e pais que representam os seus filhos tutelados ou curatelados, sendo absolutamente incapazes, são representantes legais. O mandatário é um representante convencional. Então, veja aí o que o Marcelo pôs na tela, que o outorgante, aquele que dá os poderes, nomeia o Marcelo e põe a sociedade de advocacia dele, para quê? Amplos poderes para o foro em geral, conforme o artigo 105 do CPC, inclusive para recorrer em quaisquer instâncias. Agora, repare um detalhe, com poderes especiais para. Quando eu outorgo poderes especiais para, eu estou limitando o escopo do mandato. O mandato ad judícia para atuar em juízo normalmente recebe normalmente, não é que a lei exige, essa delimitação de poderes. Por isso que a parte final da procuração, em que o Marcelo, advogado, recebe poderes do seu cliente, tem lá, em especial para representar seus interesses no processo número tal, ajuizado pelo condomínio tal, em face de tal. Curiosamente, Marcelo, você não pôs aí, em trâmite, eu costumo pôr isso, em trâmite perante a vara tal, do foro tal. Você só pôs o número, que não tem nenhum problema, porque já indica que o seu mandato, representado por seu instrumento de procuração, só lhe dá poderes para atuar neste processo, e não em geral. Tem também lá embaixo? A Bruna pôs aí, perante a 10ª vara tal, é isso. Normalmente a gente põe isso, tá certo? A gente põe também a vara e a comarca, só para dar clareza ao mandante.
Professor, só um detalhe aqui, com o número único do CNJ, se você olhar aqui, o 0405, por exemplo, você tem a comarca. Isso aqui é a comarca de Osasco, porque só existe essa terminação na comarca de Osasco, o 826 é a terminação do tribunal, então Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e aqui o ano do ajuizamento. Entendi. Mas eu costumo pôr, Marcelo, para que o cliente entenda bem qual que é o processo que ele está me dando poderes, entendeu? Mas é claro que não tem nenhum problema o jeito que você faz. Tá perfeito. Eu só vou dizer uma coisa para vocês sobre ainda esta questão do mandato. Então, a representação de pais, tutores e curadores independe, evidentemente, de mandato. O mandato é a representação convencional. O mandato ad judícia, normalmente, o advogado põe os poderes especiais para atuar naquela demanda. É verdade que se você tiver um contencioso de massa, representando um grande escritório, por exemplo, o escritório representando um grande cliente, por exemplo, em ações relativas ao consumidor, que o escritório às vezes patrocina 100, 200, 500, 5, 10 mil ações, você pode ter uma procuração sem poderes específicos, genérica, para atuar em qualquer causa do seu cliente. Normalmente, no atacado, sim. No varejo, a gente delimita os poderes. E para aquela demanda. Então, a gente põe em especial para. Uma segunda nota importante é que eu queria mostrar o que a Bruna pôs aqui, porque a Bruna pôs aqui uma frase que consta de muitos mandatos, que é receber, dar quitação e levantar os valores depositados judicialmente. Eu queria fazer uma nota especial a esse tipo de poder. Por quê? Uma nota especial. Eu nem sabia, Bruna, que a nossa procuração tinha esse tipo de poder. Normalmente, o cliente prefere não dar poder para o advogado transigir e não dar poder para o advogado dar quitação e receber valores. Eu, normalmente, quando chegava a esta fase, eu fazia o cliente assinar uma nova procuração, me dando poderes específicos para isto. Por quê? Porque transigir é o acordo. Receber valores da quitação é ficar com o dinheiro do cliente. Então, normalmente, eu não recebia procuração para isso, para evitar algum tipo de problema. E mais de uma vez, o Cícero é juiz, está acompanhando a nossa aula, ele sabe o que eu vou dizer, há um depósito nos autos e a procuração, Cícero, é velhíssima. Aquelas ações que eu entro contra o Estado, a fazenda pública, de servidores, às vezes passam 30 anos para ver o julgamento de mérito. 30 é exagero, mas 20 eu já vi. E daí, na hora em que o advogado vai levantar os valores, o juiz pede para ser juntada uma nova procuração, para confirmar que ainda o mandante está vivo. Porque como essas ações previdenciárias demoram décadas, pode ser que o sujeito tenha morrido. E daí o mandato, vocês vão ver, cessa, se extingue com a morte do mandante. E também os juízes mais cautelosos pedem uma procuração para que o cliente reafirme que o advogado tem poderes para levantar as quantias depositadas. Então, de qualquer maneira, se não houver poder específico para receber quantias e dar quitação, eu não farei isso como advogado, precisarei de uma nova procuração com poderes específicos para tanto. Bom, Marcelo, vamos lá. O que diz o artigo 654 do Código Civil? Todas as pessoas capazes estão aptas a dar procuração mediante instrumento particular e deverão necessariamente assinar o instrumento. Põe o 654 aí na tela, por favor. Assinar o instrumento. Ou seja, a procuração é outorgada pelo mandante. E o Código Civil diz que ele, mandante, evidentemente assina a procuração. Espera aí, Simão. O mandatário, o advogado ou a imobiliária que recebe poderes não assina a procuração? Não. A procuração, como instrumento do mandato, ela é assinada exclusivamente pelo mandante, que a gente vai chamar
no jargão jurídico, de outorgante. Eu já vou fazer uma nota para não confundir a procuração com o próprio mandato e com a prestação de serviço. Eu já vou fazer uma nota dando um detalhe bem prático para vocês. Mas o importante aqui é que o parágrafo 1º vai dizer que o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde for passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e objetivo da outorga, com a designação e extensão dos poderes conferidos. Por isso que aquela cláusula em especial, ela designa e dá extensão dos poderes do mandato. Qualificação do outorgante e do outorgado, a data e a razão de ser, o objetivo da outorga. Eu, no passado, tinha um verdadeiro fetiche, porque, se não me engano, não sei se vocês lembram, se o Cícero lembra disso, eu acho que o CPC de 73, na sua redação original, eu tenho 90% de certeza, porque em 94 mudou, quando eu era aluno ainda, exigia que a procuração judicial tivesse firma reconhecida, tivesse firma, agora você entrou com ECA aí, Cairala, firma reconhecida. E a ideia de firma reconhecida é levar a procuração com a minha assinatura ao tabelionato de notas, que olha a assinatura que ele tem numa ficha que eu assinei, olha a assinatura que está aposta no documento e diz: eu reconheço por semelhança. Porque se eu assinar na frente do tabelião ou de um dos seus funcionários, ele pode reconhecer por autenticidade a firma. Quando alguém vende um carro, a assinatura do DUT, que é o documento único de transferência, ela tem que ser reconhecida por autenticidade. Então, outro dia, eu vendi meu carro e eu fui ao tabelionato de notas, aqui a minha querida amiga Agapito, aqui em Moema, que também o Cairala trabalha com ela, e eu assino o DUT e ela diz: reconheço firma por autenticidade, porque ela me viu assinando. Se eu levar o cartório, tabelionato de notas, uma procuração e pedir reconheça a firma do mandante, que é quem otorgou os poderes, eles vão olhar a ficha que lá está e reconhecer por semelhança, não por autenticidade, porque quem assinou não está presente no ato. Marcelo, você achou aí, quando o CPC mudou, que tirou a necessidade de procuração com firma reconhecida? Eu acho que foi nos anos 90, Marcelo. Eu não tenho certeza mais disso. O professor, aqui a internet do escritório caiu. A internet caiu. Então, o Solo, que está na casa dele, tranquilamente deitado, assistindo a nossa aula, com uma situação bastante confortável, poderia pesquisar para mim em que ano deixou de ser obrigatório o reconhecimento de firma. Bom dia, Tsorla. Bom dia. O Cícero encontrou aqui, colocou no chat. Ele fez aqui, ó. Processo civil com redação modificada pela Lei 8952 de 94, excluiu a expressão anteriormente empregada no citado artigo. Então, pronto. Você vê, Cícero, que eu não estou tão louco. Foi em 94, eu estava na faculdade. As reformas do CPC de 73 e 94 foram absolutamente emblemáticas. E uma delas foi essa: não mais se exigir o reconhecimento de firma no mandato ad judícia, na procuração ad judícia. E o Código Civil hoje, o Cairala pôs aí o artigo 654, no seu parágrafo 1º, em que ele vai dizer que não é necessário o reconhecimento de firma. O parágrafo 3º, por sua vez, vai dizer que ele pode, aquele para quem eu apresento a procuração, o terceiro pode exigir o reconhecimento de firma. Obviamente, quando eu penso nesse terceiro, eu estou pensando é o parágrafo 2º, no mandato ad negócia, porque para o ad judícia caiu a obrigação de firma reconhecida no mandato judicial. Isso, em certo sentido, faz parte de uma ideia iniciada nos anos 1990, com as grandes reformas que o CPC sofreu naqueles anos em que eu era aluno, aliás, 94, estava no 3º ano da faculdade. A ideia sempre foi de desburocratização, de deixar a coisa mais simples, a coisa mais fácil, a coisa menos burocrática.
algumas notas importantes agora sobre o seguinte. O mandato é um negócio jurídico bilateral. Se ele é um negócio jurídico bilateral, ele nasce do acordo de vontades. Mas, senhores e senhoras, a procuração é o instrumento da vontade do outorgante, que é o mandante. Logo, por óbvio, que o mandatário não assina a procuração. Não diz assim, aceito os poderes conferidos. Tanto que isso pode gerar uma questão muito curiosa. Estava discutindo isso com um advogado que me consultou, para eventualmente um parecer, mas acho que não vai virar nada, mas ele me consultou para trocar uma ideia, porque o caso era de um advogado que foi nomeado advogado sem saber que foi nomeado advogado. Mas, Simão, como é que isso é possível? Porque eu posso agora, aqui na minha casa, outorgar poderes para a Bruna e ter um papel aqui que eu assinei. Isso vincula a Bruna? Por óbvio que não vincula. Por quê? Reparem agora no pulo do gato. O mandato é um negócio jurídico bilateral. Nasce com duas vontades. E, portanto, para que eu prove o mandato, eu vou ter uma situação distinta de provar a existência da simples procuração. Porque, repito, a procuração tem vida própria. Eu posso agora, sem o Cairala saber, tirar uma foto desses dados que ele pôs aí na aula de hoje e dar poderes para o Cairala que nunca soube que teve poderes. Portanto, vai ser uma hipótese curiosa de uma procuração que, em tese, seria inexistente, porque ela espelha poderes de um mandato inexistente. O mandato nasce do acordo. E olha, senhores e senhoras, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre esse mandato. É muito curioso isso. Eu quero alertar a todos uma questão técnica muito, muito relevante. Normalmente, o mandato, ele vem acompanhado de uma prestação de serviços. Então, vamos pensar no caso dos advogados. Eu sou contratado para representar o pai do Henrique numa ação de despejo do qual o pai do Henrique é autor. Eu tenho dois contratos. Uma prestação de serviços advocatícios e mais um mandato ad judícia para atuar no foro nessa ação de despejo. O mandato nasce de um contrato de prestação de serviços. Portanto, eu tenho dois contratos coligados. Coligados porque eles formam uma operação econômica única. Eles formam uma operação econômica única. Eu presto serviços ao pai do Henrique e o mandato é necessário porque esses serviços são prestados em juízo. Então, eu tenho dois contratos coligados, a prestação e o mandato. E, no caso do mandato ad judícia, o mandato é instrumentalizado pela procuração. Em suma, reparem no seguinte, na prática, como é que funciona? O cliente manda um e-mail falando, doutor Simão, preciso contratá-lo para esse serviço, porque eu sou réu numa ação. Eu respondo, analisando os documentos que me enviou, posso prestar serviços porque não tenho nenhum impedimento ético, etc. O valor dos meus honorários são de X. O cliente responde, aceito. Neste momento, se forma o contrato de prestação de serviços advocatícios. Mas não se forma o mandato, porque ainda ele não me outorgou os poderes. Como ele fará isso? Ele pode assinar um contrato de mandato descrevendo os poderes, a extensão dos poderes, o prazo do mandato? Pode. Na prática, ninguém faz isso. Na prática, depois de fechado o contrato de prestação de serviços, eu recebo a procuração para atuar em juízo. Eu recebo uma procuração que o cliente assina. Aqui também cabe uma coisa que, aliás, isso aqui é importantíssimo para entender o mandato e a prestação de serviços. Pouca gente fala isso em aula, e isso é altamente relevante para a prática. Como esses contratos são coligados, eu tenho um contrato de prestação de serviço. Aliás, Marcelo, está no Estatuto de Ordem da Advocacia, que o contrato de prestação de serviços advocatícios deve ser sempre por escrito. Depois, procura o artigo para mim e põe aí, porque tem regra própria.
Então, reparem, eu tenho um contrato de prestação de serviços advocatícios. Esse contrato, as pessoas chamam impropriamente de contrato de honorários. Quer dizer, olha a palavra, contrato de honorários. Qual é o objeto do seu contrato? Os honorários. Não, o objeto é prestar serviços. E a remuneração é representada pelos honorários. Aliás, a minuta que nós tínhamos no escritório dizia contrato de honorários advocatícios. Um dia eu dei uma prensa no Bunazar, falei, Buna, olha que contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, nasce o contrato de prestação de serviços advocatícios. Nasce o contrato de mandato. Esses contratos são coligados. Eles reúnem uma operação econômica única. Um existe em função do outro e o outro em função do um. Porque eu não estou imaginando aqui um contrato de prestação de serviços para todas as ações. Estou pensando naquele arroz-feijão. Contrato para aquela ação de despejo que vai ser proposta pelo pai do Tsolna. Portanto, como eles estão coligados e tem uma operação econômica única, os dois nascem do acordo. E os dois podem ser desfeitos por acordo. Mas há um pequeno problema prático aqui, que é aí que surge a confusão. O mandato, ele é passível de extinção ad nutum. Eu, a qualquer tempo, posso revogar a procuração sem nenhuma justificativa. Essa ideia de que, se eu perco a confiança, eu posso revogar o mandato ad nutum, significa que ninguém prossegue mandatário se o mandante assim não desejar. Então eu vou ter uma situação, meus amigos, para vocês que assistiram à minha aula de resolução, resilição do contrato, que eu posso, como mandante, e essa é uma via de duas mãos, também pode o mandatário resilir o mandato a qualquer tempo. Peraí, Simão. Você contrata um advogado para uma ação? Sim. O advogado ganha ação? Sim. O advogado vai começar a executar o valor, a fase de execução do processo que você tem para receber? Sim. O advogado começa a execução? Sim. A parte deposita nos autos o valor que lhe deve? Sim. Na hora que o advogado vai receber, você pode revogar o mandato? Posso, porque o mandato é revogável ad nutum. Eu já vou contar uma história de um cliente meu específico, um dos processos mais lindos que eu fiz na minha vida. Já vou contar sobre isso. Agora, isso não quer dizer que o fato de eu poder resilir unilateralmente o mandato, que eu possa resilir unilateralmente a prestação de serviços. Aí que é o bonito. Aí é que é o pulo do gato. Aí é que as pessoas não entendem na prática. Bom, se eu denunciei o mandato, o mandatário deixou de ser mandatário, está perfeito. Acabou o mandato. Sim, acabou o mandato. Mas o problema é que a prestação de serviços não pode ser resilida unilateralmente. E na hora que eu faço isso, e eu denuncio o mandato, isso vale tanto pro mandante, que nomeou o advogado, que revoga os poderes, ou pro mandatário, que é o próprio advogado, quando cai fora do processo. Ele renuncia, ele se exonera dos poderes. Estou renunciando. Aliás, também, Marcelo, tem que pôr aqui na nossa lousa eletrônica o prazo que o advogado, quando renuncia ao mandato, prossegue respondendo até perante o cliente e a responsabilidade, vamos dizer, profissional do advogado. Depois põe aqui também. Mas o que eu quero concluir nesse momento, senhores, que se o mandato é resilível pelo mandante e pelo mandatário a qualquer tempo, se trata de um direito potestativo e se trata... São 10 dias, Bruna? Depois lança para mim um artigo aí para a gente ler bonitinho. Ah, é isso, 112. Já vou ler para vocês. Se você pode, a qualquer tempo, então, cair fora como advogado, ou o mandante pode, a qualquer tempo, resilir o contrato, isso não quer dizer que aquela prestação de serviços, que é um contrato coligado, possa ser resilida unilateralmente. Então, o que acontece na prática? O advogado tem o seu mandato cassado, revogado, procuração é cassada. No dia seguinte, o cliente manda um WhatsApp dizendo: o senhor não é mais meu advogado. Já informei ao juiz que o senhor não é mais meu advogado. O mandato se extingue de imediato, porque ele é baseado na confiança, acabou a confiança,
houve a revogação, o mandato se extingue de imediato. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a prestação de serviços, neste caso, em que eu, mandante, esponte próprio, resolvi revogar a procuração, vai ter um problema. Porque o mandatário, que o advogado, trabalhou. E eu, mandante, que também sou o contratante na prestação de serviços, sou o tomador dos serviços, revoguei o mandato e tornei ineficaz a prestação de serviços. Afinal, o advogado só tinha um serviço, atuar em juízo no meu nome. Se ele não tem mais procuração, não tem mais mandato, frustrei a prestação de serviços. E o mais bonito desse jogo é que é verdade que o advogado não pode resistir à revogação dos poderes, porque é direito potestativo do mandante. É verdade que o advogado não pode continuar no processo, é direito do mandante revogar a procuração. Mas o advogado pode cobrar os honorários. Claro, porque se eu, mandante, frustro a prestação do serviço sem nenhum justo motivo, cansei do Dr. Cairala, estou revogando a procuração. O Cairala fará jus aos honorários. Aliás, é muito comum um advogado atuar em grande parte do processo, nos finalmente o cliente tem um piti e revoga a procuração. Esse advogado fará jus à sua remuneração contratada, afinal, se o outro deu causa à revogação do mandato e à extinção da prestação de serviços, o cliente deu causa, o advogado fará jus à remuneração. Talvez a gente tenha que chegar numa conta, meus amigos, de equilíbrio, depender de quanto trabalhou o advogado, quanto faltaria, alguma coisa proporcional. Essa conta às vezes é feita. Se o advogado atuou durante longo período, ele faz jus a honorários maiores. Se ele atuou em fases menores, mais incipientes, a menos honorários, mas o cliente vai ter que pagar alguma coisa, porque ele, cliente, resolveu o contrato de maneira culposa, porque ele não podia falar, não quero advogado. E vai ter um segundo problema nessa ideia dessa dinâmica, contrato de prestação de serviços e contrato de mandato. Por quê? Eu já vou falar disso agora, só quero lembrar vocês que se eu, advogado, cair fora, eu falar, cliente, estou mandando uma cartinha aqui notificando, estou caindo fora, não sou mais seu advogado, eu ainda respondo, eu ainda tenho eficácia do mandato nos 10 dias seguintes e desde que necessário para evitar prejuízo. Isso aqui é uma coisa curiosa, eu nem sabia que o CPC tinha essa regra. De qualquer maneira, são 10 dias de suspensão de eficácia da resilição. Suspensão de eficácia da renúncia. 10 dias, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Quer dizer, se houver prazo correndo, se houver alguma medida que eu preciso tomar no processo, o artigo 112 mantém eficaz o mandato após a renúncia do mandatário por mais 10 dias. Agora, Marcelo, sabe o que você vai pegar? Aliás, o Tsolna vai pegar, que foi o outorgante também precisa comunicar. A declaração dele também é receptícia, Gabriel. Sim. O mandante, quando revoga, também precisa comunicar. Muitas vezes, sabe o que ele faz? Ele simplesmente junta nos autos nova procuração e a nova procuração, evidentemente, caça a procuração anterior, tá? Caça. Faz com que a procuração anterior desapareça. O mandato anterior esteja extinto. Agora, o Tsolna vai pôr aí na lousa uma questão que foi objeto do trabalho dele de conclusão de curso. Aliás, brilhante trabalho. Aliás, Tsolna, eu não mandei a ata da sua aprovação ainda. Não esqueçamos de mandar isso hoje. Sou do Tales. Que é um pequeno problema teórico aqui. Que o CPC de 2015, ancorado no Estatuto da Advocacia de 94, prevê que os honorários de sucumbência, aqueles que são pagos pela parte vencida à parte vencedora, não são pagos à parte vencedora, mas ao advogado da parte vencedora. Então, eu quero refazer essa frase. Quando eu perco a demanda, eu sucumbo, eu pago honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, decorrentes da derrota. E esses honorários são pagos para quem? Em tese, ao vencedor. Mas, desde 1994,
com o Estatuto da Advocacia, tá pequenininho, viu, Tsolna? Dá Ctrl mais aí para aumentar bastante, porque eu estou completamente cego, não enxergo nada. Dá mais, Tsolna, que eu não continuo enxergando. E daí sublinha o artigo. Esse é o Estatuto, certo, Henrique? Que você tá pondo aí, certo? Certo, professor. Esse é o Estatuto da OAB. Então, lê para mim, por favor. Lê para mim a regra do Estatuto antes, em voz alta, depois a gente fala do CPC. Lê para mim a regra do Estatuto. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. E o 85 do CPC, né, Henrique? Que vai dizer a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Aumenta só um pouquinho, por favor. Tem tanto o caput, né, que fala que a sentença, só aqui, agora... Que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, quando, se não me engano, tem o parágrafo... Isso, 14. Que diz que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios... Bom, enfim. Então, qual é o problema, Henrique? O advogado tem um mandato cassado, revogado pelo mandante. Só que há nos autos honorários sucumbenciais, já depositados. A quem pertencem os honorários? Ao próprio advogado, não ao cliente. O CPC e o Estatuto confirmam a mesma regra, certo, Henrique? Certo, o CPC confirma a regra do Estatuto. Ou seja, o CPC, que é posterior, confirma a regra do Estatuto. Agora eu pergunto, esse advogado que teve um mandato cassado, revogado, pode continuar nos autos como advogado para receber essa verba sucumbencial que lhe pertence, esses honorários sucumbenciais que lhe pertencem, sim ou não? Ele pode, em nome próprio, executar esse valor, levantar esse valor. Totalmente de acordo. Ele prossegue para fins de receber os honorários que são dele, por direito, ainda que sem mandato. A partir... o Cairala pôs o parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes expedisse o mandado de levantamento ao precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Ou seja, no fundo, aqui também, Marcelo, o que você está pondo é que os honorários contratuais podem ser deduzidos do valor que estiver nos autos. Então, só vou separar duas coisas, tá? Uma coisa são os honorários sucumbenciais, pagos pelo vencido ao advogado do vencedor. E estes são pagos porque o Estatuto determina no 24 e o CPC confirma no 85. É direito do advogado demandar esses honorários. E o parágrafo 4º, o Cairala, é o parágrafo 4º do 85, né, que você está pondo aí. Ele também permite que eu faça mais uma coisa. É isso, né, Cairala? É do Estatuto de Ética, esse. É também do 24? Não, qual que é o artigo do Estatuto? Deixa eu procurar aqui. Você foi só 22. 22. O 22, parágrafo 4º do Estatuto, prevê uma outra coisa, uma possibilidade de o advogado juntar seu próprio contrato de honorários aos autos e dizer, eu tenho percentual de êxito de 10%, e eu quero receber diretamente esses 10%. Não que vá ao meu cliente me repassa, com o risco desse dinheiro desaparecer. Eu quero receber diretamente. Então, ele pede para o juiz expedir um mandado em nome dele, dos seus honorários contratuais. É muito interessante, porque os sucumbenciais já lhe pertencem desde logo. O cliente não pode levantar. Os contratuais, o mecanismo do 22, parágrafo 4º, permite que o juiz determine deduzir do valor depositado os honorários contratuais que vão diretamente para a conta do advogado e não passam pela conta do seu cliente. Em suma, senhores, os honorários sucumbenciais no Brasil não pertencem à parte vencedora, pertencem ao advogado da parte vencedora. Artigo 24 do Estatuto da Advocacia e 85 do CPC. E os honorários contratuais podem ser abatidos do valor depositado se o advogado assim o requerer. Portanto, é curioso, porque mesmo com o mandato extinto por revogação do mandante, o advogado pode continuar nos autos em nome próprio para receber os seus próprios honorários sucumbenciais ou mesmo os
contratuais. É por isso, senhores, que eu quero contar para vocês rapidamente uma história. Um aluno meu do cursinho onde eu dava aula, advogando para um condomínio, entrou com uma ação contra a Sabesp, uma ação enorme, uma ação milionária, porque a Sabesp, na sua taxa de água, ela cobra uma taxa de coleta e tratamento de esgoto. Tem duas taxas, a água e o esgoto. E este condomínio descobriu que, naquele caso, a Sabesp não recolheu o esgoto. O esgoto ia direto para canalização e era jogado no rio in natura. A Sabesp cobrava por um serviço que não prestava. E esse condomínio, representado pelo meu aluno, entrou com uma ação contra a Sabesp para cobrar tudo que ele havia pago nos últimos 5 anos, porque, se não me engano, aplicou-se a prescrição da lei que cuida da prescrição da fazenda pública, dos entes públicos, 5 anos. Tenho quase certeza que foram 5 anos, foi de 5 anos a prescrição, e pedindo para que não mais pagasse a taxa para todo sempre. Havia um pedido declaratório de inexigibilidade da cobrança da taxa, porque o serviço não era prestado, e uma ação de repetição do indébito para devolver tudo que fora pago indevidamente, porque a Sabesp cobrou sem prestar o serviço. Essa ação é julgada procedente em primeira instância, essa ação é julgada procedente em segunda instância, essa ação não chega ao STJ, a ação transita em julgado, a Sabesp para de cobrar as taxas presentes e futuras, porque ela perdeu o direito de cobrar. O condomínio, portanto, tem uma economia mensal substancial, porque, por meio de liminar, o juiz suspendeu a cobrança das prestações futuras. E o TJ confirmou, portanto, o condomínio já está há alguns anos sem pagar a taxa, e não vai pagar nunca mais, porque transitou em julgado, até que a Sabesp crie a coleta e tratamento do esgoto. Só que havia um problema. Havia uma repetição de indébito para se cobrar o passado. E o passado, nesse caso, dava uma importância pífia de 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. E o que acontece, então? A Sabesp deposita nos autos 18 milhões de reais. Ela destaca que desses 18, 15% pertenciam por sentença ao meu cliente, e o advogado do meu cliente foi lá e levantou os seus honorários. Só que, no dia em que o advogado pediu o levantamento dos seus próprios honorários sucumbenciais, e que são dele, o condomínio revoga o mandato. Revoga o mandato com 18 milhões de reais depositados nos autos. Você vai dizer, mas, irmão, que loucura é essa? O advogado trabalhou, ganhou, está com dinheiro, por que o condomínio revogou o mandato? Porque a síndica descobriu que o contrato previa que os meus clientes receberiam, meu cliente, vamos falar, eram dois, vamos falar, meu cliente receberia um percentual pelo êxito, que são exatamente os honorários contratuais do parágrafo 4º do Estatuto, do 22 do Estatuto, que o Marcelo pôs aí. E o que eles quiseram fazer, então? Impedir que o meu cliente levantasse os honorários contratuais. Exatamente juntando o contrato e levantando aquilo que o condomínio deveria pagá-lo. E por que a síndica resolveu fazer isso? Porque ela entendeu, da cabeça dela, que o valor era muito alto, que meus clientes não fariam jus àquele valor, que o contrato era abusivo, que era nulo. Literalmente é uma briga da síndica com a outra síndica. A síndica que assinou com a síndica que estava no poder. Bom, o resultado é que eles cassaram o mandato. E o resultado é que, na hora que eles cassaram o mandato, eles fizeram uma outra coisa. Eles entraram contra o meu cliente com uma ação anulatória, para dizer que o contrato era nulo, abusivo, etc. Bom, o resultado prático dessa história, são 9h15, eu também não quero fazer um intervalo para voltar para a segunda parte da aula. O resultado prático dessa história é que eu entrei no processo, exatamente esse processo de invalidade do mandato, da prestação de serviços, no caso, porque eles achavam que a prestação de serviços era excessivamente onerosa ao condomínio. Eu fiz barba, cabelo e bigode, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, ganhamos na STJ, pela rigidez do contrato. E antes do STJ dizer que o contrato era rígido, eu entrei exatamente com base no parágrafo 4º e pedi a expedição de guia em favor do meu cliente.
Como não houve suspensão dos efeitos do contrato, porque o condomínio dizia, o contrato é abusivo, é nulo, mas não pediu suspensão dos efeitos do contrato, o juiz da ação da Sabesp autorizou os meus clientes a levantarem os honorários contratuais, exatamente com base nesse parágrafo 4º. Nós juntamos o contrato, o juiz mandou expedir uma guia para os advogados autônomos dos honorários contratuais. E daí correu a ação de invalidade desse mandato. Essa ação era oportunista, qualquer juiz perceberia isso, porque, meus amigos, discutir o mandato e a prestação de serviços com 18 milhões já na conta mostra que eu aproveitei do serviço do advogado e na hora H eu resolvi dizer, não, agora eu não concordo mais com o dinheiro já nos autos. Foi um grande oportunismo do condomínio. Eu sei que o condomínio perdeu tudo. Primeira instância, segunda instância, STJ, e os meus clientes receberam, então, o valor que estava depositado nos autos a título de honorários contratuais. Mas, para acabar a história, aqui eu acabo mesmo. Houve um segundo problema agora. Porque o condomínio, nessa causa, para anular o contrato com os meus clientes, deu um valor de 5 mil reais. E eu impugnei o valor da causa, ele não. Ele está discutindo um contrato de 18 milhões. Se é nulo o contrato, a nulidade é de 18 milhões. E o que aconteceu então? O juiz mudou o valor da causa para 18 milhões. E o condomínio recolheu custas sobre 18 milhões. E o condomínio agora perdeu a ação, e a ação transitou em julgado a sucumbência sobre 18 milhões. Quer dizer, o condomínio não só viu os meus clientes levantarem o dinheiro, como perdeu a ação e vai pagar verbas sucumbenciais novamente. Isso é o que eu chamo de advogado oportunista com má gestão processual. Perdeu uma, perdeu duas e vai pagar a sucumbência novamente. Agora, nesse segundo caso da invalidade contratual, estávamos eu, o Bunazar e um escritório parceiro. O Bunazar me ligou, eu estava até em Portugal, vou contar isso para vocês. Falou, Simão, eu acho bom a gente deixar agora o recurso especial para esse outro escritório e a gente cair fora. Tá bom, você quer cair fora? Até eu tava, não me esqueço. Era fevereiro, eu estava lá em Portugal, estava até no cinema, assistindo um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida, do Van Gogh. Não é o Vincent Cassel, esqueci o nome do ator que faz o Van Gogh, mas enfim. Falou assim, mas eu não quero continuar. Então nós abrimos mão dos honorários sucumbenciais e o outro escritório que tocou o processo até o fim vai ganhar sozinho a sucumbência sobre mais esses 18 milhões de reais. E a vida prossegue e a primeira parte da aula está encerrada, é hora do meu café e voltamos para completar as regras do contrato de mandato. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas, abraços e até daqui a pouco.